Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje se dedica a falar sobre empreendedorismo. Empreendedorismo feminino também. Caminhos para montar um negócio, busca de financiamento, uma série de temas que podem ajudar você a seguir e se desenvolver na carreira, porque esse é o nosso objetivo. E para isso, nós trouxemos alguém que soube fazer muito bem em todas essas frentes, trabalhar muito bem em todas essas frentes. Kim Machlup, CEO e cofundadora da Baskets, é a nossa convidada no mundo corporativo. Kim, muito obrigado pela sua gentileza de estar com a gente aqui no mundo corporativo, ter aceitado o nosso convite. Bom dia para você. Bom dia, Milton. Obrigada a vocês pelo convite. É um prazer estar aqui com todos vocês. Kim, vamos começar explicando para as pessoas o que é a Baskets que você criou em meio à pandemia, ainda em agosto do ano passado. É isso mesmo. A Baskets nasceu em agosto do ano passado e ela vem como um canal de conseguir conectar pequenos produtores brasileiros com consumidores de produtos artesanais, e a gente está falando aqui de alimentos e bebidas. Então, hoje a Basket se propõe a conseguir facilitar essa jornada de compras dos clientes que estão buscando consumir produtos artesanais brasileiros, que muita gente até desconhece, mas a gente tem produtos incríveis, né? Assim, centenas de milhares de produtores pelo Brasil inteiro e, ao mesmo tempo, conseguir trazer essa visibilidade da produção nacional, essa visibilidade dos pequenos produtores, que em sua maioria não estão nesse mundo online ainda, nesse mundo digital, e o que a gente quer justamente é trazê-los para esse mundo online, conseguindo facilitar a conexão entre produtores e clientes finais. A gente vai falar mais sobre o trabalho que vocês realizam, mas antes eu queria entender um pouco como foi a ideia do surgimento de uma empresa como essa e no meio de uma pandemia como essa. Quer dizer, ela surge como uma busca de solução para este momento que nós estamos vivendo? Exatamente isso, Milton. Então, eu sempre fui consumidora de produtos de pequenos produtores, era uma coisa que eu sempre gostava como consumidora mesmo. Então, eu ia em feiras onde eles estavam participando, eu ia no Empório, quando eu viajava para cidades, né, do interior, eu moro na capital, em São Paulo, quando eu ia viajar pelo Brasil, ia viajar por cidades do interior, sempre gostava de buscar o que tinha localmente, consumir, entender qual era aquela culinária, aqueles produtos locais. Então, isso sempre foi muito parte de mim, do que eu gostava de fazer como consumidora. E, de repente, no meio da pandemia, eu me vi sem conseguir continuar a consumir desses produtores, porque eles estão em diversos lugares, eles não estão necessariamente na cidade de São Paulo, não necessariamente tem um ponto comercial na cidade de São Paulo, mas eu queria continuar consumindo e justamente no momento de pandemia eu falei, não é o momento agora de parar de consumir deles, pelo contrário, esse é o momento da gente fomentar o consumo deste tipo de produtos e desses produtores. Então eu queria continuar o consumo, e o que eu fiz foi ir atrás desses produtores para continuar a consumir, já que eu não podia presencialmente comprar nos lugares, mas se eu conseguisse alguma entrega da minha casa. E aí eu percebi que o contato com eles e essa busca era muito difícil, porque era ou pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Facebook, cada um tinha um canal diferente de comunicação, de como chegar até eles, e cada um deles tinha um formato de entrega diferente. Então, eles estão em diversos lugares, não estão na cidade de São Paulo necessariamente, então cada um entregava num dia, para cada um deles eu tinha que fazer uma transferência bancária, para cada um deles eu tinha que pagar um frete separado, e isso foi acontecendo, né, ao longo de alguns meses da pandemia, até o momento que eu falei, nossa, isso aqui está ficando um modelo insustentável, porque eu estou aqui quase pagando mais frete do que eu pago de fato pelos produtos, né, e tendo que fazer essa gestão de produtores pelo meu celular, basicamente. E comecei a pensar, falei, poxa, se eu que tenho essa vontade, né, e gosto tanto desse consumo, tô tendo essa dificuldade, imagina as demais pessoas e quem talvez não tenha a mesma disponibilidade de ficar indo atrás como eu tô. E foi então que eu percebi, talvez esses produtores estejam sofrendo muito com esse momento, porque eles não estavam preparados, assim como a maioria das pessoas não estavam preparadas para de repente, essa migração para o online. E foi aí que eu falei, poxa, eu acho que tem uma oportunidade aqui, então, da gente conseguir
trazer alguma conexão e facilitar essa jornada de compras, jornada de compras e de venda, né? Então, para que os produtores pudessem vender de uma forma mais fácil e para que as pessoas pudessem comprar de uma forma mais fácil. Então, foi daí que surgiu a ideia da criação da Baskets, muito provocada por toda essa pandemia que a gente tá passando. Estava aqui pensando o seguinte: você foi resolver um problema seu e acabou trazendo uma solução para uma dezena de pequenos produtores. É isso mesmo. Hoje a gente já está com mais de 70 produtores parceiros nossos, mais de 500 produtos, e com uma fila aí de centenas de produtores querendo participar e entrar também para a nossa plataforma, mas o que a gente percebe é que é de fato uma dor, né? Toda essa questão logística, de facilidade de compra, né, de conseguir com que seja muito fácil, porque hoje as pessoas buscam conveniência, né? É o que o varejo tenta trazer, essa questão da conveniência. E a mesma coisa a gente está tentando fazer, mas para esses pequenos produtores brasileiros. Bom, o que me chama a atenção é que você monta essa empresa em um mês. Entre o momento que você decidiu que precisamos encontrar uma solução e entregou essa solução, nós tivemos exatamente um mês. Que passo a passo é esse que foi necessário para a construção de uma empresa em tão pouco tempo? Foi realmente muito rápido, assim. O que eu primeiro eu queria entender qual era a dor, né, de ambos os lados, e entender se era uma dor só minha ou se tinham mais pessoas que sentiam a mesma dor como consumidor, né. Então o que eu fiz foi entrar em contato com diversos produtores que eu já conhecia pelo meu consumo, e conversar com eles e entender quais eram as dores deles, né, e aí eu fui entendendo que de fato, assim, para muitos deles a dor era logística, porque não estavam em São Paulo, para alguns deles a dor era o conseguir fazer a gestão dos clientes, gestão de pagamento e tudo mais. Então, eu fui entendendo com os produtores o que do lado deles era dificuldade de montar um site, de estar, né, montar o seu próprio e-commerce e tudo mais. E fui também atrás de entender quais eram as dores do lado dos consumidores, se eu era a única consumidora que sentia aquela dificuldade ou se tinha mais gente. Então eu rodei uma pesquisa com potenciais consumidores e tal, para entender qual que era a dor e o que cada um buscava do seu lado. E foi então que eu falei: bom, agora eu entendi quais são as dores e vou atrás de solucionar elas dentro de uma única plataforma. Então, primeiro foi o entender esse mercado, né, entender os produtores, as duas pontas, né, do que a gente faz hoje, dessa conexão, e a partir daí foi pensar em qual que era a solução, qual que era o desenho que eu teria para fazer essa conexão. Me diz uma coisa aqui, Kim, que estrutura você teve para ouvir estas pessoas, ouvir as duas pontas? De que maneira você chegou até essas pessoas e conseguiu levantar essa opinião? Os produtores foi um contato pessoal que eu fui fazendo com eles, entrando em contato, falando: olha, gostaria muito de conversar com você, entender como é que está esse teu momento de pandemia. Então, foi uma conversa mais direta com cada um deles, né? Do lado dos consumidores, eu montei uma pesquisa online também, e circulei essa pesquisa entre pessoas que eu conhecia, fui divulgando e fui pedindo para as pessoas replicarem essas pesquisas também para seus conhecidos, amigos, familiares, vizinhos e por aí vai. E aí eu tive 150 respostas, né, 150 pessoas respondendo essa pergunta, essa pesquisa, para me ajudar a entender um pouquinho, né, do lado do consumidor, o que eles entendiam como dificuldade. Aí você buscou essa informação e, com base nessa informação, qual foi o seu próximo passo? Aí o próximo passo foi entender, então, o que seria o desenho dessa conexão, né, assim, o que eu montaria que solucionaria o problema tanto para os produtores quanto para os clientes. E aí, eu cheguei num modelo que seria de ter uma plataforma online, né, um site, em que eu conseguisse reunir os produtores lá dentro e que as pessoas pudessem ter a sua conveniência, que é o que elas têm hoje. Então, hoje as pessoas podem entrar no nosso site, consumir produtos, né, fazer num único pedido uma compra de diversos produtores diferentes, que essa era uma das dificuldades que as pessoas me relatavam, que elas não conseguiam comprar de diversos produtores num único lugar.
com uma facilidade de compra, então num site que fosse muito intuitivo, muito fácil de se fazer uma compra, de um formato que as pessoas já tivessem acostumadas com isso, né? E que eu pudesse ter essa logística de entrega, né? Que era outra questão, que era não só comprar todos os produtos numa única compra, mas recebê-los também todos numa única entrega. Então, aí o que eu entendi era que eu precisava tanto desta plataforma online para conseguir viabilizar a compra, né, e trazer essa conveniência para as pessoas, quanto de uma operação logística, que é o que a gente tem hoje, né? Então, hoje a gente centraliza a logística para facilitar justamente essa dificuldade para os produtores. Ou seja, você tinha ali um outro problema a ser resolvido, que era, sim, tinha já a informação, tinha o contato com as pontas que interessavam e tinha até a tecnologia para montar a plataforma, mas esse produto precisava ser entregue. Como vocês montaram essa logística? Baseadas em quê? Tem alguns modelos que já têm que são muito similares com o que a gente faz hoje, né? Então, a própria Amazon, o Mercado Livre, hoje eles já têm o que eles chamam de um centro de distribuição, né? Um fulfillment center, que eles chamam, que é um lugar onde eles reúnem os produtos de seus fornecedores, né? De seus vendedores nas plataformas, para que isso agilize a logística de entrega. Então, é um modelo muito similar ao que eles têm, e o que a gente foi reproduzir essa ideia, ainda numa escala muito menor, esperamos que um dia a gente esteja na mesma escala deles, mas justamente com este mesmo propósito, né, da gente trazer conveniência e rapidez na entrega, que era o que as pessoas buscavam. Porque esses produtos vão ser armazenados todos num mesmo ponto? Exatamente, exatamente. Então, a grande dor de um marketplace hoje, né, é que se você compra diversos produtos de diferentes vendedores na plataforma, você acaba recebendo eles separadamente de cada vendedor. O que a gente faz hoje é centralizar isso. Então, a gente tem um hub logístico em que os produtores centralizam o estoque deles com a gente e a gente consegue rapidamente entregar para os clientes a seleção que eles fizeram em seus pedidos, junto com a gente, numa única entrega. Então, isso torna a entrega para o cliente final muito mais rápida. Nesse um mês, o que tomou mais tempo para você colocar a empresa a funcionar? Olha, eu acho que foi o contato com os produtores, né, o alinhamento com eles, porque era uma coisa nova, era uma coisa que não existia e que eles nunca tinham trabalhado dessa forma antes. Então, eu precisei fazer uma curadoria, né, isso faz parte hoje, a gente faz uma curadoria de trazer o que tem de melhor aí dos produtos artesanais. Então, foi fazer a curadoria, encontrar quem seriam os produtores parceiros para esse primeiro momento, para essa iniciativa, montar com eles como funcionaria essa logística e colocá-los nessa plataforma online. Então, eu precisei montar um site, eu acabei fazendo isso sozinha também, na época eu estava sozinha nesse momento, então eu precisei não desenvolver o site, porque eu peguei uma plataforma já pronta, né, assim, que eu pudesse customizar com a cara da Baskets no formato que a gente precisava. Então, nesse mês eu precisei fazer a curadoria de produtos, alinhar com os produtores como seria esse modelo de negócios e ainda trazer todas as informações deles, dos produtos e conseguir colocar isso dentro da plataforma. Então, essa foi a parte que eu acho que foi mais trabalhosa, assim, durante esse período. Porque sempre quando a gente conversa com empreendedores, e é por isso que eu estou conversando com você, assim, mostrando como você foi montando essa empresa e conseguiu fazê-lo de uma maneira tão rápida, tão ágil. Porque, afinal de contas, também esse é outro segredo para que projetos como esse realmente funcionem. Quando se fala com empreendedores, normalmente se identifica duas barreiras aqui no Brasil. Uma de burocracia, outra de financiamento. De alguma maneira, isso se transformou em problemas para você? Com certeza fazem parte da tomada de decisão, né. Então, logo quando eu estava estruturando e pensando qual seria o formato, entender
qual era o formato, digamos assim, menos burocrático possível para todos os envolvidos, mas também que envolvesse um investimento mínimo necessário para a gente entender que aquele modelo de negócios faria sentido, né? Eu acho que essa é uma questão super importante quando você pensa em empreender e continuar empreendendo dentro da própria empresa, né? Quer dizer, é entender o quanto que qual que é o mínimo necessário que a gente consegue fazer com o mínimo de investimento necessário, mas que a gente tenha respostas sobre aquilo que vai ser desenvolvido. Então, a minha preocupação era essa: qual que é o mínimo necessário que eu consigo investir, que eu preciso investir aqui para desenhar essa plataforma, para conseguir mobilizar os produtores, para poder divulgar também, né, e adquirir clientes, né, e ir atrás dos clientes. Então, qual que é a estrutura mínima que eu preciso, qual que é o investimento mínimo que eu preciso para ter as respostas necessárias para, então, poder investir mais e saber que eu estou indo no caminho certo. Então, essa era uma grande preocupação para mim no início. Então, eu fui atrás de qual era a plataforma mais simples que eu pudesse desenvolver sozinha, que eu não precisasse contratar gente, porque eu não sabia se o modelo de negócio seria o modelo de negócios ideal ou vencedor para aquele momento. Então, eu fui buscando quais eram as alternativas que eu poderia fazer sozinha, de alguma forma, ali naquele momento, para testar, né, como uma fase de teste mesmo, que a gente chama de um MVP, né, assim, um produto mínimo viável para a gente conseguir colocar no ar aquela solução. Então, eu fui atrás de entender qual que era esse mínimo que eu conseguiria fazer, mas que a gente tivesse um produto que fosse testado e que a gente soubesse que traria respostas para a gente de que se aquilo faria sentido ou não. Você começa o projeto com investimento próprio. Foi buscar parceiros depois no mercado? Eu comecei com investimento próprio, então a gente começou em agosto do ano passado, buscando esse investimento mínimo que eu conseguiria, né, para manter o negócio de pé. E aí, no início desse ano, a gente foi atrás, então, de investidores anjos, que a gente chama, né? Então, investidores que investem nesse momento inicial das empresas, para que eles pudessem dar o investimento e o fôlego necessário para a empresa crescer e continuar testando, né? Assim, esse momento inicial de empresa são muitos testes, né? Erros e acertos que a gente tem que ir fazendo. Então, no início do ano, a gente conseguiu trazer alguns investidores que acreditaram, entenderam o modelo da empresa, acreditaram no nosso potencial, tanto financeiramente, até como dedicação de tempo também, né, que acabam às vezes ajudando, trazendo sua própria experiência para o negócio, e para que a gente pudesse realmente crescer aquilo que vinha sendo desenvolvido. E eu vou aproveitar duas experiências suas, então, nessa área. Uma, à frente da própria Baskets. A outra, porque antes de chegar na Baskets, você já tinha passado por empresas que trabalham com estes investimentos, que dão suporte financeiro para essas empresas que estão se iniciando, para startups, novos projetos. O que é necessário para se convencer estes investidores a apostar, a acreditar no seu trabalho? Eu tinha, de fato, assim, eu venho, antes, né, de montar a Baskets, eu, durante 6 anos, fui sócia de um fundo de investimento focado em investimento de impacto, né, então investindo em negócios de impacto socioambiental, que é a Move Investimentos. Então, eu convivi muito com empreendedores, né, muitos focados, a maioria focado nesse olhar de gerar impacto socioambiental, né, então era uma coisa que eu estava do outro lado da mesa, eu era investidora, né, depois, mais tarde, eu me juntei ao grupo do GV Angels, que é um grupo de ex-alunos da FGV, que investe também em startups, então, não necessariamente focado em impacto socioambiental, mas então eu também tinha o meu lado de não só como um fundo de investimentos, mas aí na pessoa física, e entendendo e conhecendo esses empreendedores, e entendendo como que era esse investimento. Então, eu tinha do lado, como investidora, esse olhar de o que parecem ser potenciais bons negócios para investimento, né? E aí fui dentro da Baskets adquirir o outro lado, né? De estar agora como empreendedora buscando esses investimentos. Mas eu acho que tem assim o ponto principal. E aí eu acho que uma coisa que você vai sempre ouvir de investidores, principalmente nesse primeiro momento de investimento das empresas, é pessoas.
porque as empresas são compostas por pessoas, né? Então, o que a gente sabe é que, num primeiro momento, há diversas incertezas. Então, pode ser que a Baskets se reinvente o tempo todo, mas a certeza de que tem pessoas por trás com a capacidade de entregar as soluções que o mercado está buscando, é isso que é importante. Então, num primeiro momento, é entender quem são as pessoas que estão por trás daquele negócio, né? Porque são elas que vão construir aquilo, independente de qual é o caminho que a empresa vai tomar, é importante entender que existe uma equipe por trás que vai ser capaz de entregar, né? Então, acho que em primeiro lugar, sem dúvida nenhuma, é equipe. Quem são as pessoas que estão por trás daquilo que está sendo criado. Você quer dizer o seguinte, para começo de conversa, foi você então que convenceu os caras a investirem no seu negócio, porque era você só no início disso tudo. Foi isso mesmo, foi isso mesmo. Foi o convencer as pessoas de que eu tinha a capacidade de conseguir entregar e que eu estava construindo uma equipe que iria comigo conseguir fazer essa entrega, porque eu sozinha, obviamente, não consigo, né? Ninguém sozinho entrega o que é a construção de uma startup, de uma empresa que vai crescer muito. Então, é a capacidade tanto de pensar em estratégia, de pensar em desenvolvimento de negócio, mas de principalmente construir um time que este sim é quem vai entregar o resultado daquela empresa, né? Então, sim, de fato foi um convencimento de que eu teria essas capacidades. Um outro aspecto que eu quero abordar com você tem a ver com o seu trabalho inicial lá numa empresa de investimento de impacto, e o que você faz hoje é um investimento de impacto, porque você está trabalhando com pequenos produtores. Isso já fazia parte ali da sua história, da construção da sua cultura, ter esse olhar do empreendedorismo social? Isso foi uma coisa que desde o começo sempre esteve comigo, assim, eu acho que essa questão, no começo não, vou tirar a palavra do empreendedorismo, no começo era só o lado social, né, o socioambiental, assim, de seja trabalhar com o terceiro setor, né, com ONGs, com questões sociais, isso sempre teve muito parte de mim, até que num determinado momento eu decidi fazer um mestrado em terceiro setor nos Estados Unidos, na Universidade da Pensilvânia, porque era a frente que eu queria de fato trabalhar, e foi lá que eu descobri esse olhar do empreendedorismo social, e aquilo para mim fez muito sentido, que era o buscar soluções a problemas socioambientais a partir do empreender, do empreendedorismo. Então, quando aquilo a hora que eu entendi esse novo formato que estava se construindo na época, eu falei, eu acho que esse é o caminho, é para aí que eu quero ir, né? Então isso foi vindo para mim de uma forma muito forte, essa questão de impacto socioambiental sempre me norteou muito nas coisas que eu fazia, assim, em valores, em minhas dinâmicas de vida, formatos e etc. Então, é algo que sempre me permeou, e em algum momento ser esta empreendedora era alguma coisa que eu acho que foi uma construção assim que veio com o tempo, mas acho que de alguma forma já estava ali dentro de mim. E é uma área, um segmento com forte potencial no Brasil, que é o empreendimento social. Sem dúvidas. Eu acho que no Brasil e no mundo, né, assim, quando a gente para refletir sobre tudo que está acontecendo, e agora, né, com COP26 acontecendo e com tudo que a gente vê de todo o cenário, né, social, ambiental, seja o que a pandemia causou, seja o que já vinha anterior à pandemia, eu acho que eu não diria nenhuma tendência, assim, eu acho que é algo necessário, né, assim, essa visão, e a gente vê cada vez mais não só empresas em estágio inicial olhando para isso, né, empreendedores sociais, mas a gente vê grandes empresas caminhando para essas frentes, se fala muito em ESG hoje em dia, né, então toda essa pegada de tentar mudar o formato que se faz as coisas para trazer mais impacto positivo naquilo que se é gerado, social e ambientalmente. A gente vê vários fundos e grandes fundos investidores brasileiros e internacionais se movimentando para só investir em empresas
que olhem para impacto positivo. Então, eu acho que não é só nenhuma tendência, mas é uma necessidade, assim, no momento que a gente vive, no mundo que a gente vive, eu acho que é o caminho para que a gente tenha um mundo mais saudável, né, assim, em todas as frentes daqui para frente. E como você já deixou claro aqui na nossa conversa, inclusive com investidores interessados em atuar exatamente nesse segmento, ou seja, com possibilidade de apoio financeiro para isso. Exatamente. E você vê cada vez mais e mais gente se interessando por essa frente e entendendo que esse é o caminho que a gente tem que ter, né? Assim, quer dizer, não dá para você hoje pensar em investir sem entender qual é o impacto positivo ou negativo que aquele investimento vai gerar, né? Então, você vê assim um crescimento muito grande de investidores, seja a pessoa física, como investimento anjo, seja grandes fundos investidores, focando nessa questão de impacto. Você tem visto muitas mulheres atuando como empreendedoras no Brasil, inovadoras, como você vem trabalhando? Olha, Milton, essa é uma grande questão, assim, porque o percentual de mulheres empreendedoras ainda é muito baixo, né? Se a gente comparar com homens empreendedores. E muito se diverge, né? Assim, até eu acho que tem questões sociais envolvidas, culturais, tem muitas nuances aí do porquê deste cenário, mas hoje ainda é muito pequeno o número de mulheres empreendedoras. E uma barreira para isso seria a própria confiança do mercado em fazer investimentos em ideias como essa sua, lideradas por uma mulher? Eu acho que tem várias questões, assim, eu acho que entram questões culturais, né? Às vezes a mulheres com receio, com medo de se aventurar a empreender, porque é uma aventura, né? São desafios e não é fácil. Eu acho que então envolve questões culturais de como é que a mulher é posicionada no mercado de trabalho. Ainda assim, há barreiras em termos de investimento, sem dúvida nenhuma. Existem estatísticas por aí de que homens conseguem investimento muito mais facilmente do que mulheres, e a gente vê surgindo grupos de mulheres investidoras, então isso é muito legal também, de mulheres querendo apoiar mulheres, de fundos e até grupos de investidores focados em investir em mulheres empreendedoras também. Então, da mesma forma que eu acho que a gente tem que impulsionar algumas frentes, eu acho que essa de conseguir mecanismos e formatos de investimento focados em mulheres talvez seja um caminho da gente conseguir também a fomentar que mais mulheres se aventurem por este mundo de empreender. Mas hoje ainda o número é muito, muito menor em relação a homens. Você, por si só, estando à frente de um empreendimento, já serve como referência, incentivo e inspiração para outras mulheres. Além disso, dentro da Baskets, vocês realizam outros trabalhos no sentido de oferecer mais espaço para as mulheres? Hoje, a nossa equipe é formada majoritariamente por mulheres, então isso foi uma coisa que no começo, até buscando algumas dentro de algumas responsabilidades, né? Então, por exemplo, muito se fala sobre mulheres na tecnologia, né? Como se vê hoje ainda também muito mais homens trabalhando com essa frente de tecnologia do que mulheres. Então, quando eu fui atrás de contratar o que a gente chama de uma product manager, né? Uma pessoa que gerencia essa frente de produtos tecnológicos dentro da empresa, eu queria que fosse uma mulher. Então, isso para mim era uma questão importante, assim. Eu acho que são nessas atitudes que a gente vai conseguindo trazer mais confiança de mulheres no mercado de trabalho, abrindo espaços. Então, eu acho que ter essas políticas internas também são importantes para que a gente consiga trazer cada vez mais até uma autoconfiança, né? Assim, encontrar o seu lugar na mulher e se provar que a gente tem tanta capacidade, ou mais até, em algumas frentes, do que homens fazendo aquela gestão. Mas isso era uma coisa importante e a gente tenta valorizar, assim, uma equipe bastante feminina para trazer isso como uma cultura.
Passado mais de um ano do surgimento da Baskets, qual é a avaliação que você faz hoje, do ponto de vista de metas que vocês alcançaram e o que você já está inventando aí pela frente? Ideias por aqui não faltam. Então tem muita coisa, assim, a gente vê, acho que foi um grande crescimento em um ano de entender cada vez mais estes públicos, né, tanto os nossos produtores parceiros, que hoje a gente já tem mais de 70, então a gente dobrou, mais que dobrou o número de produtores parceiros. A gente deve triplicar esse ano em termos de vendas em comparação ao ano passado. Existe uma mudança cultural a ser criada, né, de que as pessoas entendam esses pequenos produtores, de que faça uma mudança de consumo, né? Então, até nesse mês que a gente fala muito de Black Friday, a gente está reinventando o conceito, a gente está falando de um Green November, em que a gente traz essa questão das pessoas repensarem o seu consumo, de quem você consome, você sabe o que você consome, quem produz o que você consome, né? Por que você vai comprar de uma grande marca, de uma grande empresa, ao invés de consumir de um pequeno produtor, um produto que é mais saudável, que é feito artesanalmente, com insumos mais naturais? Então, a gente percebe que a gente precisa criar um reposicionamento cultural, às vezes, até das pessoas, uma educação, mas as pessoas gostam muito do nosso trabalho, então a gente vê o crescimento muito grande de clientes e pessoas cada vez mais indo por este caminho, né, do consumo nacional, da produção brasileira, dos produtores brasileiros, e entendendo que a gente tem uma riqueza no Brasil enorme, que muita gente desconhece. Então, foram muitos aprendizados neste sentido, e aí, bom, para o ano que vem a gente tem várias novidades vindo por aí, vocês vão poder acompanhar com a gente. Tá certo. Para fechar aqui essa nossa conversa, uma palavra para aquelas pessoas que inspiradas, entusiasmadas com o projeto que você desenvolveu e ficam pensando o seguinte: quando a minha ideia vai para frente, quando eu posso colocar, tirar a minha ideia do papel e transformar realmente num negócio? O que você diz a essas pessoas? A gente tem algumas pessoas que ficam ali desenhando no papel por anos e anos, né? E quanto mais a gente desenha no papel, mais a gente acha que precisa ir aperfeiçoando cada vez mais. Então, eu acho que a gente tem que achar o equilíbrio entre saber que você tem o mínimo de informações necessárias para tirar do papel e, obviamente, não sair talvez numa loucura. Eu acho que eu acabei montando tudo muito rápido, assim, talvez mais rápido até do que eu deveria, eu poderia ter desenvolvido um pouco mais, mas eu tinha uma vontade realmente de fazer aquilo acontecer o quanto antes. Mas eu acho que tem que ter um equilíbrio entre ter o mínimo de informações necessárias para que você consiga, né, colocar aquele, vou chamar de novo de um MVP, né, de um mínimo produto viável no mercado, mas ao mesmo tempo não esperar, não demorar. É quando a gente está fazendo que a gente vê também as respostas, né? Então isso era uma coisa que eu tinha muito forte para mim. Eu falava, eu preciso fazer para ter as respostas. Enquanto eu não estiver no mercado, enquanto as pessoas não estiverem consumindo, enquanto eu não estiver engajando os produtores, eu nunca vou saber se de fato essa ideia funciona. E estar disposto a errar, porque os erros acontecem, porque a gente tem que se reinventar todos os dias. Então, essa flexibilidade para entender que o que você precisa é ir atrás do que o mercado busca e não somente da sua ideia, né, é super importante. Então, eu diria, encare, vá para o mercado, teste a sua ideia, converse com pessoas. As pessoas, às vezes, têm medo também de falar sobre as suas ideias. E eu acho que quanto mais você conversa, com medo que as pessoas roubem as ideias, né? Então, eu acho que quanto mais converse, mais você expõe as suas ideias, mais aquilo vai se construindo, as pessoas vão te dando feedback, você vai conseguindo entender aonde você pode melhorar, o que está não compreendido dentro do teu projeto. Então, eu diria, se exponha, coloque a cara na rua, converse com muita gente, mas teste. Eu acho que o melhor caminho é colocar na rua e ver a coisa caminhando. Tá certo. Bom, sobre
atropelar etapas ou ser mais veloz do que deveria, etc., ou do que sugeriria, que dá para dizer, com base no que se conhece e no trabalho que vocês já vinham realizando ali na Basket, se nisso que você contou e compartilhou com os nossos ouvintes aqui no mundo corporativo, é que você trabalhou na velocidade que a urgência exigia naquele momento. Talvez, se fosse outra solução que você estivesse oferecendo, não exigisse tanta velocidade. Mas você foi no ritmo necessário naquele instante. Kim Washloop, quero agradecer sua gentileza de ter compartilhado aí parte da experiência que você desenvolveu para montar uma empresa, oferecendo a inspiração também para outras pessoas que estão nos acompanhando. Muito obrigado e até uma nova oportunidade. Obrigada, Milton. Obrigada a todos os ouvintes aí. É um prazer poder contar a história e conversar com vocês. Espero, de fato, que seja uma inspiração aí para muita gente. Kim Washloop, fundadora e CEO da Baskets, conversou com você aqui no Mundo Corporativo. Neste capítulo do Mundo Corporativo, nós contamos com as colaborações da Débora Gonçalves, do Bruno Teixeira, do Renato Barcelos e do Rafael Furugem. Até o próximo capítulo do Mundo Corporativo.